Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre pop art. Atenção a esse assunto, porque ele pode confundir alguns de vocês com arte popular, certo? Então, arte popular é uma coisa, pop art é outra. Mas, professor, como assim? Eu estou falando da mesma coisa em línguas diferentes. Arte popular brasileira. Nós temos uma aula no canal sobre isso, pesquisem na plataforma Gonçalves Dias. Então, a arte popular brasileira, ela é arte ligada a produtos e materiais e produções de artistas brasileiros na região norte e nordeste, em particular no norte, em particular no nordeste. Já a pop art significa popular, não sei se me perdoe Michelle, que é a minha colega de trabalho, e outros professores de inglês, meu inglês não é tão bom assim, mas seria a tradução de arte popular também, só que reduzido, pop art. Essa pop art, ela é americana, então é disso que a gente vai falar. Os americanos, por si só, eu vou botar uma imagem aqui para a gente ter uma noção. A Marilyn Monroe, que é uma atriz americana dos anos 40, 50, falecida há um determinado tempo, lamentavelmente, uma mulher lindíssima e uma atriz fabulosa da época dela. Ela foi retratada pelo pintor que é considerado o pai da pop art, ou papa da pop art, como ele foi chamado. Um artista chamado Andy Warhol. Andy Warhol. Atenção a esse nome. Andy Warhol, em 1970 alguma coisa, né, ele disse que todo mundo no mundo, 1970, década de 70, todo mundo no mundo teria direito aos seus 15 minutos de fama. Ele não tinha ideia de que em 2021, que é o ano que nós estamos gravando esse vídeo, a internet daria essa liberdade para esses 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de fama, porque a partir do produto da arte, da pop art, ele chegou à conclusão de que o mundo mudaria em função dessa necessidade de misturar arte, produção e consumismo. A pergunta para vocês é: nós somos consumistas? Pergunta número 2. O que você consome de cultura pop? Pronto, agora chegamos onde a gente tem que trabalhar. Por que eu falei cultura pop? Porque uma das provas do Enem, eu não lembro de que ano desse atrás, alguém chegou, professor, caiu o Homem-Aranha na prova. Por quê? Porque o Homem-Aranha não é mais só um personagem. Ele já faz parte da cultura pop da gente. Você quer ver uma coisa interessante? Coloca uma máscara de Homem-Aranha na cabeça de um adulto, ele já se entorta todinho e faz o movimento das teias. Adulto, eu não falo nem de crianças. Então, não é um privilégio, porque o Homem-Aranha é um personagem feito para crianças. Nananina, não. Gente, eu estou falando de um filme do Homem-Aranha que bate na casa de US$ 1 bilhão. Vocês têm noção do que é isso? Movimento caracterizado pela produção de temas relacionados a consumo, publicidade e o estilo de vida americano. A minha geração cresceu assistindo animações, desenhos animados, filmes, séries que não tinham nem esse nome, baseados na cultura americana. A geração de vocês, inclusive da minha intérprete maravilhosa, que foi minha aluna, né, cresceu assistindo animes, mangás, que eu ainda estou tentando entender. Os meus alunos discutem muito sobre isso. A cultura pop de vocês aumentou um leque maior, mas a nossa geração dos anos 80, pós-arte pop dos anos 70, foi massacrada, literalmente, pela informação do cinema americano e pelos produtos que o cinema americano, eu falei produtos? Pelos produtos que a cultura americana ela repassa para o resto do mundo. Qual é o nome da segunda bebida mais consumida no mundo? Alguém aqui no estúdio sabe? Estão sussurrando e estão tentando descobrir. Pois é, eu estou tentando, já larguei, vou ser bem sincero. Há uns 3 ou 4 anos que eu não consumo mais essa bebida. Mas a gente pode dizer que esta bebida, em faixas vermelhas e brancas, né, pois é, essa bebida mesmo, não vou fazer marketing para ninguém aqui não, a gente vai ver uma imagem dela. Ela é americana ao extremo. E não é a única, né? A Coca-Cola, a Nike, a Apple, são marcas americanas que não trabalham só com os produtos que vendem. Você fala da Apple, você pode colocar numa camisa. Você fala da Coca-Cola, já vi em forma de revista, de capa de caderno, de tênis, de toalha, de blusa, de estampa para vestido. Agora eu entendi o que é a pop art. O estilo de vida americano é vendido na pop art. O estilo de vida americano é consumido de tal forma que algumas palavras de objetos a gente não usa na língua portuguesa. Exemplo, mouse. Qual é a tradução de mouse? Rato. Mas ninguém fala rato. Eu vou comprar um rato.
pro meu notebook, pro meu computador. Outro, hot dog. Como é o nome do cachorro quente? Algumas lá no cidade Pereira, né? Que meus amigos moram lá, você compra um cachorro quente. Mas tem gente que já bota hot dog. Né? Night and day, que é uma loja de conveniência. Alguns nomes pegam, outros não. Então significa dizer que o estilo de vida americano aqui no Brasil é muito forte. O que você consome de filmes americanos? O que você consome de músicas americanas? Quem são os cantores e as cantoras da cultura pop americana? Quem são os atores mais em alta da cultura pop? A Netflix nasceu aonde? Tá dando para entender o que é arte pop ou pop art? E por que a cultura pop da gente ela é tão baseada em valores estrangeiros? Surgiu na década de 50, olha só isso que eu estou falando. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Lowell e era um grupo de artistas independentes. O objetivo é mostrar o estilo de vida americano para o resto do mundo. Gente, enquanto nos Estados Unidos o cinema mandava, a gente só recebia. O cinema americano é uma indústria tão gigantesca que eu lembro quando isso aconteceu uns 2 anos atrás, antes da pandemia, a quantidade de pessoas falando sobre um filme de heróis produzido pela Marvel, né, pela Disney, que é uma empresa de cultura americana de arte pop do mundo, né, que a Disney é que gerou quase 2 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que é o filme dos Vingadores? Faz parte da cultura pop de vocês? Sim, com certeza. A minha era um outro valor, mas a gente acabou absorvendo. Então, a cultura pop nasce na pop art e tem inspiração no dia a dia das cidades norte-americanas. Bom, mas professor, a gente poderia adaptar a pop art ou a cultura pop, essa nova visualização da cultura de consumismo para produtos nossos, sim, mas seria uma outra vertente e aí você não pode chamar dessa maneira, porque a pop art ela tem um vínculo direto com esse processo cultural consumista de um mercado extremamente capitalista americano. Não dá para fugir disso. Objetivo: uma crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo. Objetos de consumo. Está aí uma boa estrutura para você pensar uma produção textual. Está aí uma boa estrutura para você repensar quando estuda sociologia e filosofia e compara com o terceiro mundo, que os valores são completamente diferentes. Né? Apoiava a necessidade de objetos de consumo. Acabava produzindo aumento do consumo. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, um trabalho de pop art pode servir como uma estratégia de marketing em função de um produto? Com certeza. Sabe aquela máxima que algumas pessoas dizem, falem bem ou falem mal de mim, mas falem? Pronto. Né? Tem muita gente que entendeu isso. Sopas Campbell, eu vou mostrar para vocês aqui, aí eu vou achar daqui a pouco. As sopas Campbell eram umas sopas comuns nos anos 60 nos Estados Unidos. O Andy Warhol pegou e colocou o desenho de uma sopa e reproduziu. 2, 3, fez uma estampa e jogou numa galeria. O consumo das sopas aumentou gigantescamente. Vamos supor que a gente pegasse um produto nacional, né, um chinelo qualquer da vida, que é o chinelo mais conhecido do Brasil, e transformasse os chinelos em obras de arte numa escultura gigantesca. Pronto, eu ia triplicar, quadruplicar o consumo desses chinelos que vocês sabem que eu estou falando, certo? In the Car, ou dentro do carro, óbvio, do Roy Lichtenstein, um dos artistas da pop art. Professor, mas isso é um quadrinho. Pois é, isso é um quadrinho na forma de um quadro gigantesco dentro de uma galeria. Então, eu poderia perfeitamente pegar um quadrinho de um gibi, de uma história em quadrinho, de uma HQ, de um personagem qualquer americano. Vamos pegar aí o Superman ou o Capitão América, as duas figuras que vestem a bandeira dos Estados Unidos, literalmente, e vou transformar isso numa toalha, numa camisa, num painel gigantesco do lado de fora. Gente, já existe acho que é no Queens, um bairro de Nova York, uma estátua do Capitão América. Oi? Tudo bom? O senhor está falando de um personagem que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial e que hoje ele é a figura mais importante de alguns nichos no que trata do exército. Vocês têm noção do que eu estou falando? Um personagem que era uma animação, um desenho simples, virou um ícone da cultura pop. E não é o único. Vamos lá. Muito do que era considerado brega virou moda. Então, é muito relativo. E aqui no Brasil a gente pega o gancho. Né? Alguns artistas brasileiros nos anos 70 para os anos 80 usavam pseudônimos com nomes americanos para poderem serem aceitos comercialmente, para vocês terem uma noção da influência e da força da pop art americana. Nos Estados Unidos, o produto de consumo deles foi vendido para o mundo inteiro e o Brasil absorveu. Tanto é
que a era disco chega aqui no Brasil e muda todo o conceito dos artistas brasileiros. É tão forte o processo cultural americano que ele vai modificando valores ao longo do mundo. Né? Interpretação por parte dos artistas sobre a cultura popular. Legado de hoje, daquele dos anos 70 para cá. Grafismo, design, quadrinhos, moda, produção audiovisual e principalmente o cinema. Acabei de comentar sobre um filme que nesse exato momento ainda deve estar em cartaz, chama-se Eternos, né, onde o cinema está começando a voltar a ser utilizado e ele é um produto da cultura americana que já abre um leque de possibilidades e inclusive de inclusão. A gente estava comentando, eu e a Alana, essa intérprete maravilhosa, sobre um personagem que é surdo e mudo. Né? Olha que interessante. Então a cultura pop já começou a abrir leques maiores. Não é um único. A inspiração da pop art serviu para grifes de moda, inclusive a Tom Ford, Prada, Valentino, Kenzo, que são marcas de peso. Então, você tem um movimento de arte que está associado com consumismo, com industrialização. Gente, é um pacotão econômico. Significa dizer que a arte também passa a ter um leque maior. O que torna as casas de hoje tão diferentes e tão atraentes é uma colagem de um inglês chamado Richard Hamilton e ele trabalha com o conceito inicial da pop art. Isso aqui é uma colagem sobre consumismo. O que eu quero na minha casa? Um bom sofá, uma TV, né, um bom notebook, uma boa geladeira. Você está entendendo? Essa sociedade de consumo ela estabelece exatamente o que é bom e o que não é para a gente. E o que é bom é o que é vendido. E se tiver um comercial onde todo mundo fala que é bom, você vai acreditar que é bom. Acabou. É simples. É assim que a coisa funciona. Antecedentes históricos. Ela começa sobre a visão do cubismo na Europa, né, onde Pablo Picasso comenta sobre como essa questão do consumismo começa a ser uma questão vigente. Tanto é que eu falei para vocês, é um dos produtos é o segundo líquido mais consumido no mundo. Só tem um detalhe, eu não estou falando só do produto, eu estou falando de um produto que é vendido sob uma série de aspectos. Você tem a Coca-Cola em boné, eu não tenho nem ideia da quantidade de objetos que a Coca-Cola, como produto, ela transporta, ela resume. Né? Ela não é só um refrigerante, ela não é só uma bebida, ela é uma marca que alavanca. Só para ter uma noção, aqui em São Luís do Maranhão existia um refrigerante, o Guaraná Jesus, que vendia mais do que a Coca-Cola. O que a empresa fez no Brasil, aqui no Maranhão? Comprou a empresa da Jesus e o Guaraná Jesus é da Coca-Cola hoje, para vocês terem uma noção. Né? Por quê? Porque hoje é um produto referenciado da empresa da Coca-Cola. Influência do dadaísmo, que é aquele que a gente já falou, e principalmente isso aqui, eu deixei para vocês. Ready-made. Eu vou ficar repetindo. Isso não cai no Enem, isso despenca. O que é um ready-made? É quando eu pego um objeto e ele deixa de ser um objeto e passa a ganhar um outro significado. Né? Professor, mas é um quadro sobre sorvetes. Gente, milkshake, banana split, ou banana split na pronúncia em inglês, todos esses produtos, essas sobremesas, elas vêm de lá para cá. Ninguém criou isso aqui, não. Até o nome, né? Nosso milkshake. Né? Ou seja, um balanço do leite, lá, não sei se a tradução correta é essa. Você está vendendo o processo cultural americano da coisa mais simples do mundo. Um donut, aqueles... Eu nunca tinha comido um donut, eu vou ser bem sério. Eu achei gostoso. Não é o que eu gostaria, eu prefiro um doce de espécie lá de Alcântara, mas o donut americano é gostoso. E aquele é vendido em filmes. O Homem de Ferro senta num donut gigante, você nem como é que... Nunca tinha... Mas é interessante. E aí, para você ver, você conhece o produto, mas não sabe nem o que é, mas já viu. Pelo menos no filme. Linguagem figurativa e realista. Temas: histórias em quadrinhos, revistas, jornais sensacionalistas, fotografia, anúncios publicitários, cinema, rádio, TV, música, tudo americano. Né? Tem alguns amigos que têm a Ojeriza, a versão cultura americana. Só que não dá para você fugir, porque ela está entranhada, como a gente diz aqui em São Luís do Maranhão, no nosso processo cultural da cultura pop. Faz parte, não tem para onde correr. Ou a gente se adequa, ou tenta consumir, mas tenha consciência do que você está fazendo. É esse o objetivo, certo? Alimentos enlatados, geladeiras, carros, estradas, postos de gasolina, aqui em São Luís é uma constante hoje. Você tem o que a gente chama de loja de conveniência. Né? Preste atenção no que eu vou falar. Tem um filme, um posto de gasolina no meio da estrada, tem uma conveniência, ela está muito iluminada, aí tem um monstro, alguma coisa. É um filme tipicamente americano. Esse tipo de posto de gasolina existia nos Estados Unidos nos anos 20. Nos anos 90 que foi chegar aqui em São Luís do Maranhão, para a gente ter uma noção, mas chegou. E hoje virou moda aqui em São Luís. Peter Thomas Blake, gravurista, incorporou vários materiais na obra de arte. Aí ele vai liberando ou dando liberdade para você utilizar tudo.
papel, colagem, revista, objetos. A pop art trabalha nisso, uma liberdade maior. Vamos conhecer os artistas e as características desse estilo. A ausência de planejamento crítico, representação de caráter inexpressivo, tanto frontal quanto repetitivo, combinação da pintura com objetos reais. Formas, figuras em escala natural e ampliadas. Exemplo, natureza do Tom Welseman. Abraham Lincoln, figuras que são relacionadas ao cotidiano americano e outros valores que são inclusos para você pensar sobre ele. Estado social, fama, violência, desastres, sensualidade, erotismo. Figuras do cinema que trabalham muito com esse conceito. Tinta acrílica, poliéster, látex, tudo é permitido. Por quê? Porque eu estou trabalhando um conceito industrial. Reprodução de objetos do cotidiano em tamanho consideravelmente grande, transformação do real em hiperreal. O evangelho, cantar a tirolesa. Professor, que nível de viagem é esse? Tem um touro, né? Tem figuras sanguinárias e assim por diante. Ele brinca muito, o Robert Rauschenberg, sobre a questão do que eu estou vendo e qual o significado disso, né? Metalinguagem. Pai da pop art. Agora a gente vai falar dos artistas e citar alguns brasileiros. A figura mais importante da pop art é Andy Warhol. Atenção a esse nome, Andy Warhol. Designer, artista, gravurista, ele transita em uma série de situações. As figuras mais importantes dos anos 70, final dos anos 70, anos 80, da mídia, da moda, da música, do cinema, eram literalmente clientes do Andy Warhol. Garrafa de Coca-Cola, latas de sopa, automóveis, crucifixos, dinheiro, o dólar como representação, e essa é a sopa Campbell, uma das obras mais conhecidas do Andy Warhol. A gente podia mudar para algum produto enlatado nosso, né? Talvez massa de tomate, não sei. A gente usa pouco produto enlatado no Brasil, interessante isso. O Triple Elvis, 3 Elvis. Elvis Presley, uma das figuras mais importantes do rock americano, mas também do cinema americano dos anos 50 e 60. E ele trabalha com a reprodução dos 3 Elvis de maneira como se fosse uma cópia, uma xerox, uma reprodução gráfica. O Robert Rauschenberg, que ele trabalha entre o expressionismo abstrato, que já falamos, e a pop art, e ele combina objetos com imagens e objetos reais. O monograma, onde ele coloca a cabeça de um bode, um pneu e a tela no chão. Aí, meu nego, se preparem, porque ele quebra com todos os paradigmas e coloca isso numa das galerias mais importantes de Nova York. Né? Aí os intelectuais vão ao delírio, por quê? Porque eu estou quebrando com os paradigmas, já que eu estou colocando o consumismo na tela, literalmente. Tom Welseman, ele trabalhou com o conceito da psicologia, desenho, caricaturas e com um aspecto interessante militar. Né? Ele vende os Estados Unidos com aquilo que os Estados Unidos produz, objetos de consumo americanos. Alguns desses produtos mal são conhecidos da gente, mas é interessante que você já utilize os termos, o breakfast, o café da manhã. Jasper Jones, bandeiras, mapas, alvos, números, letras, né? Ser americano sem ser americano e não falar da bandeira americana ou dos personagens que vestem a bandeira americana, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, me ajudem aqui no estúdio, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, parte do uniforme dela são as cores da bandeira americana. Vocês têm noção de que esses heróis literalmente vestem as cores dos Estados Unidos? Pois é, e a gente nem tem noção disso. 3 bandeiras do Jasper Jones, né? E eles são nacionalistas extremos. Eles se abraçam, eles são meio estranhos. Se abraçam da bandeira e vão até as últimas. Aqui é outro conceito, melhor a gente falar. Bandeira branca, né? Essa aqui eu deixei aqui para poder vocês entenderem. Ela foi vendida por 20 milhões de dólares, essa obra, para o Metropolitan Museum de Arte de Nova York. Professor, como é que alguém... Gente, vocês não são críticos de arte, não se metam a entender o conceito. É uma outra realidade e a gente vai passar o dia inteiro só discutindo sobre essa bandeira, né? Aceitem. Roy Lichtenstein. Ele descobriu o gancho da obra dele em função de um personagem da Disney, o Mickey, o rato, o Mickey Mouse. E aí, lendo histórias do Mickey Mouse para o filho, ele começou a perceber que os quadrinhos, desde os anos 30 que existem, né, e a gente vai ter uma aula sobre quadrinhos, eles interferem diretamente no processo cultural. E aí ele faz isso aqui, ó, ele transforma quadrinhos em gigantescos quadros. A obra dele é interessante por causa disso. É óbvio que a gente tem uma referência da pop art no Brasil, apesar de não ser brasileira. Mas algumas figuras importantes no Brasil tiveram esse nicho, que é o caso do Parangolé, do Hélio Oiticica, né, que participou da exposição Opinião 65, no auge da ditadura militar. Astronauta, do Cláudio Tosi,
né, que trabalha com a técnica de serigrafia em papel. Não há vagas do Rubens Gertmann. E eu vou voltar nesses três aqui para você ter uma noção. Elliot Sica, ele coloca a figura do homem preto, né, na obra, que hoje é interessante você vender no comercial o processo de inclusão, pessoas pretas, pessoas mudas e assim por diante. Eu vou ficar com vocês aqui sobre essa aula para vocês pensarem sobre pop art. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.